final da década de 70, um visionário resolveu que ele poderia criar um computador que todo mundo pudesse ter acesso, coisa que à época era inadmissível. Mas ele sonhou, imaginou e trabalhou arduamente para criar um computador pessoal. Essa foi a gênese da criação da Apple, final dos anos 70. E o princípio dessa criação era que essas máquinas seriam máquinas fáceis de operar, intuitivas, que você pudesse ter junto com você e que fossem ainda de uma aparência muito legal, um visual bacana. E viu então Steve Jobs que era bom e ele lançou a Apple no mundo. E foi um sucesso imediato. A empresa já começou a crescer, eles começaram no fundo de uma garagem, e aí essa empresa começou a crescer, e vender computadores e computadores, e de alguns milhares de dólares, se tornou uma coisa de milhões de dólares. E funcionou assim, do final dos anos 70, até que a empresa cresceu demais, e aí eles sentiram a necessidade de contratar novos executivos, diretores, diretor de marketing, diretor de produção, diretor disso e daquilo. E chegou num ponto que a empresa estava grande e essa direção da empresa começou a, talvez, se sentir bem demais com a situação, ou vamos usar uma palavra que não seja muito agradável, mas começou a ficar um pouco arrogante. E em 1985, essa direção dispensou, demitiu o criador. Steve Jobs foi demitido da Apple em 1985. Obviamente, o que aconteceu a seguir foi que a empresa perdeu a criatividade, começou a não criar aqueles produtos atraentes da forma como criava, e começou a cair. E começou a decair. Gênesis 3. Começou a fundar a empresa. E aí, não sabiam mais o que fazer, a empresa começou a ficar com dívidas milionárias, e dívida. E era óbvio que isso ia acontecer, porque se afastou o criador da criatura. E aí as coisas começaram a ir de mal a pior, até que 12 anos depois, eles tiveram que se render. Em 1997, eles falaram, olha, não dá para a gente continuar a empresa, a dívida está muito grande. Convidaram o criador de novo para assumir a direção da empresa. E aí voltou o Steve Jobs, e aí ele criou iPhone, iPad, essas coisas que a gente tanto deseja hoje. E a empresa voltou a crescer e se estabelecer. E até pouco tempo atrás era a marca mais lucrativa de todas. A última estatística que eu li é que hoje está em segundo lugar. O primeiro lugar é da Amazon. A segunda marca mais cara do mundo é a Apple, que vale hoje 146 bilhões de dólares. Se alguém aí quiser abrir um negócio, uma boa ideia começar numa garagem com um computadorzinho. Enfim, talvez alguns de vocês tenham tido uma experiência não tão com tantos milhões de dólares, mas parecida, talvez na sua vida pessoal mesmo. Na sua empresa, no seu negócio, você tem um restaurante, você tem sei lá, qualquer tipo de negócio, você vende moto, seja lá qual for o negócio, e de repente, por algumas circunstâncias, as coisas começam a ir de mal a pior. E se você não participou disso, você já viu isso. E aí chega um momento que a empresa precisa fechar as portas, fazer uma reciclagem em tudo, reformar, pintar tudo de novo. E é muito comum você ver reabrir uma empresa com uma plaquinha, sob nova direção.
para uma nova tentativa, um novo começo de vida da empresa. Bom, nós não viemos aqui essa noite para falar de empresa, apesar de que já falamos um pouco, mas nós viemos falar aqui das nossas próprias vidas, porque isso é exatamente o que acontece com a gente, na nossa vida pessoal. Talvez algumas pessoas aqui essa noite, ou talvez algumas pessoas que vão estar assistindo essa mensagem depois, num vídeo, num YouTube da vida, talvez alguns de vocês estejam experimentando um momento onde a empresa não está dando certo, onde as coisas estão indo de mal a pior, onde a esperança já está indo embora ou já foi embora, onde a crise talvez esteja instalada. Talvez alguns de vocês estejam chegando num ponto onde já não sabe mais o que fazer, porque você assumiu o controle da sua vida e você achou que dava conta. Você assumiu o controle das coisas à sua volta e achou que daria conta, porque você é esperto, você é inteligente, você é estudado. Eu não preciso de ninguém, não preciso de Deus, não preciso de igreja, não preciso de... Eu dou conta. E talvez você esteja chegando num momento da sua vida que você está analisando e percebendo que você não dá conta. Você não dá conta. Você precisa de ajuda. Então, o objetivo dessa minissérie, que começa hoje e conclui domingo que vem, é ajudar vocês, a todos nós, a poder, em algum momento, olhar para dentro de nós mesmos, como disse a música aqui da abertura do culto, você se olhar no espelho e ver qual a situação da sua empresa, qual a situação da sua vida. Será que você já não está perdendo o controle? Ou será que você já não perdeu o controle lá atrás e você só está colhendo as consequências disso? Então, essa série pretende nos ajudar a gente poder olhar para dentro de nós mesmos, e é disso que nós vamos falar hoje à noite, e fazer uma reforma dentro de nós. E aí, no domingo que vem, nós vamos falar sobre como seria viver sob nova direção. O que é uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus? Tem tanto mistério em volta disso, tanto se fala, tanto se apregou por aí. Nós vamos estudar bastante isso juntos na semana que vem, sobre como seria viver sob uma nova direção. Mas tudo que nós desejamos com essas mensagens é que a gente possa viver e experimentar aquilo que a Bíblia nos ensina sobre viver sob a direção do Espírito Santo. E não é nada tão sobrenatural quanto você pode imaginar. Os frutos do Espírito são coisas simples. É paz, alegria, mansidão, paciência, domínio próprio. Será que a gente não está precisando exatamente dessas coisas simples na nossa vida? Semana passada, eu participei involuntariamente de uma reciclagem no Detran. Não vou aqui justificar o que aconteceu, não teria sentido. Tem coisa que não era minha, etc., mas deixa para lá. Vamos encurtar essa história. E foi uma experiência, porque assim, eu sempre tento tirar alguma coisa boa de alguma coisa ruim. Né? Eram 6 horas por dia, numa sala, com pessoas de todos os tipos. Aí que eu falo para vocês, eu tento tirar sempre alguma coisa boa. Eu falei, eu vou ter um espectro na minha frente muito interessante do que é o brasileiro. Né? Aquele grupo lá, sei lá, acho que quase umas 40 pessoas na sala, uns ricos, muito ricos, outros da classe média, outros muito pobres, motoqueiros ou pessoas que dirigem BMW, na mesma sala, aprendendo sobre as leis de trânsito de novo. Né? E eu pude observar algumas coisas muito interessantes. Eu observei, por exemplo, que tinha gente que já estava na 4ª reciclagem. Nem sabia que isso era possível. E sabe o que é mais interessante? Assim, muitos dos que estavam ali, muitos, obviamente não todos, mas provavelmente uma maioria,
não estava nem aí porque estava acontecendo. Provavelmente eles iam estar na próxima do ano que vem também. É impressionante. Muitos ali contavam, por exemplo, que bateram o carro e tiveram a carteira cassada porque eles estavam bêbados e tal, e os caras contando isso na maior naturalidade. Você via na cara que, assim, o cara não parou de fazer isso. Ele está ali cumprindo o que ele precisa cumprir, mas quando tiver oportunidade ele vai fazer de novo. E aí você vai... E outras coisas que foram levantadas lá, o cara... Um sujeito falou assim, porque a professora falou, ninguém está dirigindo aqui, né? E ela estava até com ironia, porque a maioria estava, né? Mas aí um falou assim, eu dirijo sem problema, porque eu tenho uma carteira. Falou para a professora, como você tem uma carteira? Não, quando eu soube que a minha ia ser cassada, eu tirei a segunda via, eu estou andando com a segunda via. Você fala assim, a gente vive num mundo interessante, né? Bastante interessante, muito interessante, enfim. Mas o que a gente tira de lição disso? Você não vai mudar nada se você não mudar por dentro. Você não vai mudar nada. Você não vai mudar a sua vida, a sua família, sua situação, sua vida com Deus, sua vida no trabalho, a forma como você dirige. Você não vai mudar nada se essa mudança não vier de dentro para fora. Se você não tiver a capacidade de se olhar no espelho e se autoanalisar e ver que você está precisando de ajuda. Não são... Porque assim, todo mundo que está aqui está vivendo uma situação particular que você só está vivendo ela por causa das escolhas que você fez até aqui. Ninguém está aqui por acaso, as coisas não acontecem por acaso, as coisas são conectadas. Você está vivendo exatamente o que você está vivendo na vida emocional, na vida financeira, na vida escolar, no seu trabalho, na sua vida com Deus, exatamente baseado nas escolhas que você fez até aqui. São as suas escolhas que te trouxeram a esse lugar, que pode ser um lugar confortável, pode ser que você está se sentindo super bem, está vivendo em paz, ótimo. Ou pode ser que você está vivendo momentos de agonia, de angústia, de depressão, mas foram as suas escolhas que te trouxeram a esse lugar. Porque são os caminhos e não as intenções que nos levam ao nosso destino. Olha que coisa boa para você anotar. São os caminhos e não as intenções que nos levam ao nosso destino. Você pode ter ótimas intenções em tudo que você faz, mas as escolhas que você faz é que vão determinar aonde você vai chegar. Deixa eu dar um exemplo bem simples aqui. Vamos supor que a sua intenção, seu desejo é o próximo final de semana, você quer ir para São Paulo com a sua família, passear em São Paulo, conhecer São Paulo, e você faz os planos, você põe gasolina no seu carro, você arruma a sua mala, está tudo certo. Na hora de você sair, você ainda faz uma oração. Deus, me abençoa nessa viagem até São Paulo. Protege-me de todo acidente, etc. Você é um cristão, aí você faz essa oração em nome de Jesus, amém. Aí você sai com o seu carro e pega 10 de dezembro no sentido Curitiba. E pega a estrada no sentido Curitiba. Uma pergunta muito difícil. Você vai chegar em São Paulo? Está difícil, né? Eu vou repetir. Você vai chegar em São Paulo? Não, não vai chegar em São Paulo. Não vai chegar em São Paulo. Por mais que você deseje, por mais que suas intenções sejam chegar em São Paulo. Você planejou tudo, você quer chegar em São Paulo, só que você pegou o caminho errado. E sabe o que acontece com muita gente? Chega lá perto de Ponta Grossa, o cara para num posto, fala assim, eu estou indo para São Paulo, mas está demorando para chegar. O cara fala, rapaz, você está indo no sentido oposto. Volta aqui, você tem que voltar tudo de novo. São Paulo é na outra direção. Aí você olha para a sua família e fala, mas agora a gente já está aqui mesmo, né? Vamos seguir. Você vai chegar em São Paulo assim? Vai chegar em... Está difícil a pergunta? Vai chegar em São Paulo? Não vai. Porque são os caminhos que você escolhe e não as suas intenções que te levam ao seu destino. Por que é tão fácil, em se tratando de trânsito, geografia
e às vezes é tão difícil em se tratando das nossas vidas? Por que às vezes a gente caminha semanas, anos, décadas no sentido oposto, querendo chegar num outro lugar? Por que é tão difícil reconhecer? Por que é tão difícil olhar no espelho e se autoanalisar? Por que é tão difícil pedir ajuda para Deus realmente? Eu sei que ninguém deseja que essas coisas aconteçam, ninguém deseja se desapontar, ninguém deseja que o casamento não dê certo, ninguém deseja que as finanças vão para o beleléu, ninguém deseja essas coisas. Você não tem a intenção de que isso aconteça, mas você faz escolhas que te levam a isso. Então nós vamos aprender hoje com o homem mais sábio da Bíblia, depois de Jesus Cristo, e eu quero até que vocês memorizem um versículo que foi escrito há 3.000 anos. Olha como a Bíblia é bacana. Nós vamos ler um versículo escrito, um provérbio escrito há 3.000 anos, pelo rei Salomão, que era o homem mais sábio, mais rico de todo o seu tempo. Todos os reis vinham se aconselhar com ele. E ele fala disso de uma forma muito simples. Você trouxe a sua Bíblia? Provérbios, capítulo 27, versículo 12. Diz o seguinte, na sua Bíblia, se ela for a NVI igual a minha, está escrito assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Como eu queria que isso aqui ficasse muito claro para vocês, eu procurei diversas outras versões da Bíblia, até na Bíblia católica eu fui olhar também para achar talvez a melhor palavra, a melhor versão para que a gente entendesse isso. E no livro de Provérbios, sempre que se fala de prudente, às vezes se usa a palavra avisado, às vezes usa a palavra experiente, sempre está querendo falar sobre uma pessoa sábia. E o inexperiente, o insensato, o imprudente, o Provérbios, o rei Salomão sempre trata como o oposto de sábio o tolo. Então nós vamos ler esse versículo substituindo prudente e inexperiente por sábio e tolo. Então coloca ali no telão, por favor. O sábio percebe o perigo e busca ajuda. O tolo segue adiante e sofre as consequências. Vamos aprender esse versículo? Vamos ler junto? O sábio percebe o perigo e busca refúgio. O tolo segue adiante e sofre as consequências. Agora vamos ler do lado de lá. O sábio percebe o perigo. O tolo é o cara que não vê conexão nas coisas. Sabe o que é isso aqui? Um quebra-cabeça. É do meu filho, tá? E, aliás, acabou a Copa, me lembrei de uma historinha. Diz que tinha 2 russos, um chamava Manuel Stanislav e Joaquim Stanislav, 2 russos. E aí um deles ligou para o Guinness Book. Aí falou assim, é do Guinness Book? Em Londres, né? Aí falou, é. Falou, então, eu e meu amigo quebramos um recorde. Esse sotaque é russo. Ele falou, a gente bateu um recorde. Aí o cara falou, é mesmo? É. O que vocês fizeram? Nós fizemos um quebra-cabeça em 1 semana. Aí o cara falou, tá, mas 1 semana? Pô, de quantas peças era isso, né? Será que era tão difícil assim? Eu acho que não é tão difícil, eu acho que não chega a ser um recorde de 1 semana. Ele falou, mas aí que o senhor se engana, na caixinha estava escrito de 3 a 5 anos. Quer que explique, não, né? O tolo é aquele cara que faz assim, ele pega um quebra-cabeça e faz assim, ó, e fica esperando que as coisas se encaixem. Esse é o tolo. O tolo, ele não vê conexão entre as coisas, ele leva a vida assim.
Ele joga as coisas para cima, ele arrisca e quer que as coisas caiam encaixadinhas. E aí, quando elas não caem encaixadas, a culpa é de alguém. É da esposa, é do marido, é do pastor, é de Deus. A culpa é de alguém. Poxa, eu tentei várias vezes, sabe, o erro não está comigo, o erro está com alguém. Esse é o tolo. Esse é aquele que as coisas vão dando errado e ele segue adiante, não percebe o perigo. O sábio, opa, isso aqui está sinalizando alguma coisa para mim. Ei, esse negócio de ficar sem falar com a minha mulher 2 dias, está sinalizando alguma coisa para mim. Preciso pensar melhor sobre isso. O sábio vê o perigo e toma uma atitude. O tolo acha que tudo é aleatório. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A música é bonita, mas não ajuda em nada. Né? É isso que Salomão está tentando nos explicar aqui. E o apóstolo Paulo fala disso lá em Gálatas 6, que todo mundo conhece também. Ele fala isso de uma outra forma. Ele fala assim, olha, não se deixe enganar, não seja tolo. Deus não é tolo também. Gálatas 6, 7. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. As coisas são conectadas, elas são ligadas umas nas outras. As pecinhas se encaixam. Você está onde você está por causa das coisas, das escolhas que você fez. Lógico, eu não estou aqui considerando as tragédias, né, aquele completamente inesperado. Obviamente que não estou tratando das exceções, estou tratando das regras. Né? Mas a gente é assim, a gente é aquilo que a gente semeia, a gente é aquilo que a gente escolhe. É isso que nos traz aonde a gente está agora. Né? Então, o sábio é aquele que faz a seguinte reflexão. Olha, baseado nos meus conhecimentos e nas minhas experiências passadas, qual que é a melhor decisão para tomar em relação a isso? A finanças, ao namoro, os adolescentes, jovens que estão começando o namoro. Em consequência de tudo que eu sei, aprendi e tenho visto, qual que é a melhor decisão para tomar enquanto há tempo? Esse é o sábio. O tolo é aquele que não presta atenção e vai indo, e depois colhe as consequências. É disso que nós estamos falando. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para o espelho, não responda. O que você vê? O que você tem visto? Um sábio ou um tolo? Muita gente faz isso com as coisas de Deus. Muita gente, muitos de nós fazemos isso com as coisas de Deus. A gente vem na igreja, ouve sobre Deus, ouve uma palavra. Essa palavra muitas vezes faz sentido, mexe com você, mexe com, talvez às vezes no seu mais íntimo. Você reconhece que aquilo que foi dito pela palavra de Deus é a verdade. Mas aí chega segunda-feira, você segue adiante e não toma uma atitude. Chega terça-feira, talvez ainda esteja lá na memória algumas coisas que você ouviu, e eu não estou falando dessa igreja, estou falando de todo o contato que você tem com a palavra de Deus. Mas chega terça-feira, você se lembra vagamente, mas mudar dá trabalho, e dá mesmo, dá preguiça. Não, as coisas vão se ajeitar. Você pega o quebra-cabeça e joga para cima. As coisas vão acabar se ajeitando. É só esperar, o tempo é o sábio. As coisas vão acabar se ajeitando. E muitas vezes não vão. Muitas vezes não vão se ajeitar. É isso, pelo menos, o que a Bíblia nos ensina. Então, talvez,
você já esteja numa idade que possa parecer tarde para você começar a pensar no futuro. Pode parecer. Você fala assim, já passei de 60, eu acho que eu preciso começar a pensar no meu futuro, em ter alguma coisa. Olha, houve um tempo mais próprio para você pensar nisso. Talvez algumas pessoas tenham te falado, te alertado, olha, faz uma poupança, cuida, não gasta tanto, economiza para isso. E você ouviu e deixou passar, e seguiu adiante. E agora a coisa está apertando. Algumas meninas, jovens, adolescentes, não é a hora que você pega o teste de gravidez que você vai falar assim, olha, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. Aquelas que não são casadas, obviamente. Meu Deus, eu preciso tomar uma atitude. Não, houve um tempo antes. Houveram conselhos, houveram pregações, houveram versículos que você leu. Você teve a oportunidade de fazer alguma coisa, de ser sábio, quando o perigo ainda era desse tamanhozinho. Eu já falei aqui, a corrupção não começa com milhões de dólares, começa com R$100, com R$50. É o coração que precisa mudar. Então, você teve a chance, quando o perigo ainda era pequenininho. Quando você recebeu um convite, vamos ficar sozinho na minha casa? Você fala, acho que não tem nada demais, eu já sei me cuidar e tal. Ali você não viu o perigo e seguiu em frente e agora está colhendo as consequências. Aquele que é viciado em alguma coisa, não precisa ser necessariamente só drogas, hoje já está viciado, já está comprometido, já está sofrendo demais com isso, já é uma vítima do seu próprio vício. Mas houve um tempo em que você escutou conselhos, que você escutou uma mensagem, você viu o que a Bíblia dizia sobre isso. E você seguiu adiante e está colhendo as consequências. Teve um momento que você tinha a oportunidade de não acessar aquele site no computador. Você tinha escolha. Você sabia que aquele caminho era perigoso, mas você tinha uma enorme autoconfiança e hoje você fica dependente daquilo, você não vê a hora de chegar em casa para você se conectar. Casais, a gente ouve tanta história, tanta história de traições e tudo. A traição não começa dentro de um motel. A traição começa num WhatsApp, uma frasezinha, uma mensagenzinha. O sábio vê o perigo e procura refúgio. O tolo segue adiante e colhe as consequências. Mas a boa notícia é que Jesus veio para todas essas pessoas, para todos nós. Jesus veio porque nós éramos pecadores. Jesus veio por aquele que está viciado, aquele que trai, aquele que mente, aquele que rouba, aquele que dirige embriagado. Jesus veio para todos, para todos. Então, como que a gente faz essa faxina dentro de nós? Como que a gente pode fazer isso? Qual que é a atitude? Estou falando ainda de forma consciente, inteligente. Qual é a sua atitude diante, se você percebeu no espelho que é hora de você fazer uma faxina interior? Qual que deve ser a sua atitude? Primeira coisa, você precisa agir. Parar de falar, entendi. Não, você não entendeu. Faz. Primeira coisa é agir. Você tem que tomar uma decisão. Olha, daqui para frente vai ser diferente. Primeira coisa é agir. A segunda coisa é que isso vai te custar alguma coisa. Você vai precisar fazer alguns sacrifícios. Se você é uma pessoa que está dependente de alguma remédio, bebida, droga, pornografia, se você é uma pessoa que está dependente, ou mesmo coisas menores, corrupções pequenas,
ou que você está no caminho de uma traição, ou se você está enganando alguém, mas pouquinho, é só uma mentirinha. Algum sacrifício você vai ter que fazer, você vai ter que romper com aquilo, romper, e vai doer. Algumas coisas vão doer, você vai ter que se separar de alguns amigos, por exemplo. Por exemplo, tem gente que só se envolve com certos tipos de drogas, lícitas e ilícitas, quando está com certos amigos. Então, você vai ter que fazer um sacrifício, você vai ter que fazer uma escolha. Olha, não ando mais com essa turma. Vou parar de ir nesse lugar. Vou começar a chegar mais cedo em casa. Não vou mais responder aquele WhatsApp. Vou sair do Facebook. Você vai ter que fazer algum sacrifício. Sair do Facebook é demais, né? Brincadeira. Espero. Você vai ter que fazer algum sacrifício. Só para quebrar o gelo um pouco. Você vai ter que fazer um sacrifício. E aí, do sacrifício, ainda vai ter uma outra coisa. Você vai passar por constrangimento. Prepare-se para isso. Se você for fazer uma faxina, você vai passar por constrangimento, porque você vai parar de andar com aquela turma, vão começar a falar mal de você. Você vai começar a vir à igreja todo domingo, vão começar, virou crentinho, não sei o quê, vão falar mal de você. Você vai parar de se corromper no meio onde as pessoas se corrompem, você vai ser mal falado, talvez você seja despedido. Você vai passar por alguns constrangimentos. Mas se você agir, se você fizer o sacrifício, se você encarar o constrangimento, você vai receber o alívio de Deus. De Deus. É um alívio que vem do céu. É uma paz, é uma mansidão, é uma paciência, é um domínio próprio que vem do céu. E isso sim é sobrenatural. Mas a gente precisa tomar essas decisões, agir dessa forma. Então, certa vez, há muitos e muitos anos atrás, o Criador fez os céus e a terra e criou a humanidade. Criou eu e você, criou os homens. E tudo que o Criador fez era muito bom, tudo era lindo, a saúde era perfeita, a alimentação era a melhor de todas, o visual era o mais lindo, inimaginável dos nossos dias. Não havia confusão, não havia briga, não havia nada disso, não havia morte. Mas em algum momento, eu e você, por arrogância, achamos que a gente não precisava mais de Deus, que a gente dava conta. Assim como fez Adão e Eva. Nós não somos diferentes deles, não adianta você culpá-los. Você e eu fizemos a mesma coisa. Houve um momento na minha vida e na sua vida que você virou as costas para Deus. Você achou que não precisava. Legal, eu escuto, mas não é bem assim. Não, eu sei como agir, eu sou inteligente, eu sei o que fazer. Houve esse momento. E aí Deus saiu dessa equação. Você quer andar por sua conta? Deus é um cavalheiro. Fique à vontade. Adão, segue a vida. Está tudo aqui sobrando, agora vai trabalhar. Agora você vai ter que ganhar a vida trabalhando. Mas beleza, você tem a possibilidade de escolher. Você nasceu com essa possibilidade de fazer essa escolha. E ele falou, e isso aconteceu comigo, e aconteceu com você. Vai viver por sua conta. E aí, a gente tentou, e tentou, e tentou. E no meu caso, eu não sei o seu, não deu certo. No meu caso, não funcionou. Eu tive muita coisa bacana na minha vida. Muita coisa aconteceu no meu trabalho. Tive certo sucesso na minha carreira. Mas não adiantou nada. Eu não conseguia viver longe do Criador, não conseguia. Não tinha paz, não tinha paciência, não tinha mansidão, não tinha alegria, não tinha amor verdadeiro. Até que um dia,
que eu tive que olhar para o espelho, olhar para dentro de mim e falar, olha, não está funcionando do meu jeito, não está funcionando. Eu preciso de ajuda. Deus, socorro, estou aqui. Estava numa depressão muito profunda, mas muito profunda mesmo, daquelas piores que você pode imaginar. Falei, Deus, não tem mais para onde ir, acabou, socorro, socorro. E Deus, no seu infinito amor, me amou e amou a cada um de nós de tal maneira que Ele deu seu Filho único para morrer pelos nossos pecados, pelos meus e pelos seus pecados. E para que todo aquele que colocasse a sua confiança em Jesus Cristo pudesse ser salvo e receber de volta a sua vida, aquela que o pecado roubou, uma vida plena, uma vida eterna. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então eu não sei qual que é a sua situação hoje. Não sei se você está nesse ponto de que você está achando que dá conta, mas a verdade não dá. Ou se você já está naquele ponto onde você já percebeu que desse jeito, do jeito que eu estou fazendo, não está funcionando. Eu preciso de Deus. E se esse for o seu caso, eu quero orar com você agora. E eu quero, mas de verdade, eu vou pedir para o pessoal da luz apagar essa luz, eu quero pedir que você se coloque em pé, se for esse o seu caso, se você falar, olha, não está funcionando, eu preciso de Deus. Então eu estou pedindo para apagar a luz, porque ninguém precisa ver você. Mas você precisa tomar essa atitude, falar, se coloque de pé, você precisa agir, sabendo que você vai ter que fazer alguns sacrifícios, vai passar por alguns constrangimentos, mas vai receber de Deus o alívio que você precisa. E você vai recomeçar a sua vida sob nova direção, sob a administração de Deus, do Espírito Santo na sua vida. É assim que a Bíblia nos ensina. É isso que é a salvação que Jesus veio anunciar. Então eu vou chamar o grupo de louvor, eles vão tocar mais uma música, e nesse período, se você sentir no seu coração, fique em pé. Acabando essa música, nós vamos orar com vocês e pedindo para que Deus demonstre para vocês o seu grande amor, aquele amor que nos resgata de nós mesmos, que resgata a nossa vida do pecado. Vou fazer o seguinte, eu vou orar agora. Deus, se puder, fique em pé aquele que quer receber essa oração. Deus, todos nós tivemos um momento na nossa vida onde a gente precisou abrir mão de nós mesmos. Todos nós, eu tive. Talvez hoje seja a noite mais importante da vida de algumas pessoas que estão aqui hoje, Pai. E se for esse o caso, Deus, que o Senhor inunda esse coração que está dizendo, eu preciso do Senhor, que o Senhor inunde esse coração do Teu amor, Senhor Deus. Que aquele sacrifício de Jesus na cruz, que nos perdoa de todos os pecados, de todo e qualquer pecado, seja verdade na vida desse meu irmão, Pai. Que a partir de hoje, Senhor Deus, nós possamos recomeçar, mas de verdade, fazendo uma limpeza na nossa alma, no nosso físico, desintoxicando o nosso físico do pecado, Deus. Fazendo alguns sacrifícios necessários, Senhor Deus, para mudar de vida, mas que pelo Teu poder, Senhor Deus, isso seja eficaz, isso mude as nossas vidas para sempre, Deus. Que hoje seja o último dia de sofrimento de alguns dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, aqueles que estão longe do Senhor, com saudade do Criador, que em nome de Jesus seja o último dia que eles vão estar sofrendo essa distância, e que eles possam a partir de hoje sentir o Teu amor, aquele amor que abraça, que envolve, que nos traz para a família de Deus. Sejam abraçados, meus irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.
daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços, Deus, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.